Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma episódio do podcast de Van Hack. Hoje eu tenho o grande prazer de ter uma Daniele Guedes, que eu conheci durante meu tempo em São Paulo, que agora ela é o CEO do Urban 3D, que é uma empresa bem legal, que ela vai explicar um pouco mais para vocês. E ela acabou de voltar, acho que faz mais ou menos um mês, de Vancouver. Ela passou uns 3, 4 dias lá, fez um tour de centros de inovação de algumas grandes empresas, encontrou com pessoas de prefeitura e agora tá fazendo conexões com Vancouver. Tudo bem, Aniele? Tudo bom, William? Muito obrigada pelo convite para fazer o podcast. Não, o prazer foi meu. Foi muito legal esse momento, quando eu recebi e-mail do Vancouver Economic Commission com seu nome. Tipo, eu não poderia acreditar que alguém que eu conhece ganhou essa rifa. Como foi isso pra você? Foi bastante inesperado, na verdade. Eu me inscrevi porque eu vi no Facebook do William. E eu falei, bom, eu me inscrevo numa série de competições todo tempo. E parecia muito interessante conhecer a cidade de Vancouver, porque eu já sabia que era uma cidade, pelo menos no meu imaginário, que era um lugar muito bonito, em primeiro lugar, e que era um lugar que estava acontecendo muita coisa, era um hub de inovação, era tudo que eu sabia sobre Vancouver. E foi incrível. Foram 4 dias incríveis de todas as pessoas que eu conheci, do tipo de mentalidade, das coisas que eu vi em Vancouver. Foi realmente incrível. Foi um pouco corrido no começo para fazer seu visto em menos de uma semana. A gente tava com. Nossa! A gente tava com muito. ah, tipo, eu tava muito nervoso, não sabia se vai dar certo, mas felizmente tudo deu certo. E sim, talvez você pode falar um pouco sobre o que foi a competição. Tipo, foi uma competição, só para falar rapidamente, do Vancouver Economic Commission, que eles estão tentando trazer talentos para Vancouver. Eles trouxeram uma pessoa de Toronto e também trouxeram uma pessoa do Brasil, que foi você. Mas como foi, tipo, o dia a dia para você, que você viu, que você sentiu? Como foi essa, tipo, você chegou no aeroporto e o que aconteceu? Tá. Eu cheguei no aeroporto e tinha um aeroporto gigantesco e lotado. O aeroporto de Vancouver é lindo, extremamente ornamentado com artes indígenas, o que me surpreendeu também. Uma coisa que eu não estava esperando. Na verdade, até fica na minha mesa um cartão Que com um lindo. pássaro. Que para mim foi uma experiência muito forte ter um contato com uma civilização que respeita tanto as First Nations, como eles chamam, né? As primeiras civilizações. Isso já foi uma surpresa muito grande. E aí tinha um monte de gente do mundo inteiro, assim, tinha uma quantidade enorme de asiáticos, uma quantidade enorme de pessoas de todos os lugares do mundo. Eu falei, gente, eu tô em São Paulo. Esse lugar não é Vancouver, calma. E foi desconstruindo um pouco na minha cabeça o fato de Vancouver ser uma cidade canadense, fria, etc. Porque eu tinha noção de que não era tão fria quanto Toronto, óbvio, mas a gente não tem noção até quando a gente põe os pés pra saber como é mesmo. Vancouver Economic Commission mandou uma pessoa para me buscar, usamos o SkyTrain, que foi muito bom, e fomos direto para a prefeitura. A gente estava num rush para ir ter uma reunião com o Chief Housing Officer e dar uma passadinha e falar oi pro prefeito. Então você pegou o metrô de aeroporto para o centro da cidade. City Hall. Exatamente. Tá. E é bem legal, que é um SkyTrain, ele é tipo um metrô, mas ele é levinho, ele é de superfície, como a gente chama, né? Bem interessante, lá eu descobri que tem uma campanha, um plebiscito bastante forte sobre, ele chama Yes, Vote for Yes, sobre mobilidade urbana. Então eu comecei a descobrir que Vancouver não é só um hub de tecnologia. Ele é um hub de green technology, de desenvolvimento urbano. E como é que a gente faz para a vida ser melhor para os cidadãos? Isso me espantou muito, porque na verdade é isso que eu faço, aliado à tecnologia. E eu fiquei muito feliz, assim, de saber que a Vancouver Economic Commission, ela tem não só o programa de trazer mais pessoas para trabalhar lá com tech jobs, mas eles têm o Greenest Jobs Initiative, que é para trazer mais trabalhos e empresas verdes para dentro da cidade. Porque Vancouver se propôs a ser a greenest city in the world nos próximos 5 anos, até 2020. Então, vamos antes de continuar, me fala mais sobre você. Acho que eu te perguntei rapidamente, mas acho que você pode explicar melhor qual é a sua empresa, quais são suas metas. Acho que isso seria interessante para todo mundo saber, porque é relevante a sua visita para Vancouver. Tá. Eu trabalho hoje eu tenho 3 startups. A primeira delas é a Urban 3D.
que não é a mais antiga, mas é a que toma mais meu tempo hoje. A Urban 3D, ela é uma empresa de tecnologia que cria e desenvolve tecnologias de impressão 3D aliada a novos materiais para imprimir casas. Opa, como assim? Calma, imprimir casas. É uma guindaste gigante com um braço robótico que se propõe a imprimir prédios, são unidades habitacionais. Essa é a ideia. A gente tem alguns protótipos, tipo esse amigo. Mas não dá para carregar o meu protótipo gigante para todos os lugares. Então essa é a Urban 3D, a gente está no estágio de pesquisa e desenvolvimento. Foi muito interessante conhecer alguns parceiros em Vancouver que poderiam já levar a nossa tecnologia quando ela estiver pronta. Então isso foi muito interessante. A cidade se mostrou com muito interesse em receber novas tecnologias para cada vez avançar, independente de onde elas fossem, se elas fossem brasileiras, se elas fossem chinesas, não interessa. Existia essa abertura. Ao mesmo tempo que existe uma coisa muito forte do buy local, produce local, que eu gostei bastante também. Sim. Outra coisa, a outra startup é uma startup de mobilidade urbana, então me chama muito a atenção o Skytrain, como funciona a questão das bicicletas em Vancouver, apesar de Vancouver ser super inclinado, assim, tem um monte de pelo menos numa parte da cidade, né, tem um monte de elevações que a bicicleta não teria, enfim, não seria o meio ideal, digamos assim. E apesar disso tem um apelo muito forte para a mobilidade urbana. E aí, a gente está trabalhando com um tipo de novo processo de reciclagem de papel. E aí ela tá totalmente em stealth mode, eu não posso contar mais nada. Mas tem tudo a ver com o que eu faço. Então, para mim, eu defino meu trabalho como tecnologia para desenvolvimento sustentável. Como é que a gente usa novas soluções tecnológicas para melhorar a vida das pessoas? Simples assim, e para atingir certos objetivos que foram estabelecidos não só pela gente, mas pela ONU, enfim, como é que a gente, enfim, diminui o uso de recursos, diminui poluição, melhora o trabalho das pessoas, melhora a empregabilidade, um monte de objetivos. Um monte de coisas positivas, então, assim. Super. E Vancouver me surpreendeu positivamente nesse sentido. Em ser uma cidade que está se preocupando em ser um tech hub, que é muito interessante, que está trazendo, né, já trouxe, mas está trazendo ainda e vai trazer muito mais um crescimento econômico para a cidade, mas sem perder essa coisa do, ok, o público é para o público, a gente vai ter praças, a gente vai ter biblioteca pública e aqui ainda vai ser um lugar para as pessoas. Isso foi incrível. Eu fiquei completamente apaixonada por Vancouver por conta disso. Que bom, sim. Esse foi também uma coisa que eu vi muito quando eu estava crescendo aqui, mas quando eu voltei do Brasil, senti que evoluiu bastante e estava mais forte ainda. Todo mundo aqui gosta de comprar coisas das empresas que são locais, que vêm daqui, gosta de... Tem jardim urbano, tem um amigo que está criando um aplicativo para colocar jardins dentro das casas das pessoas. Tá tudo conectado, esse lado de verde, com tecnologia, com movimento urbano. É muito bom. Sim. Legal. Então, talvez vamos falar sobre alguns highlights durante a sua visita. Você veio para cá, passou uns 3 dias. Quais foram as coisas mais legais que você fez? E, não sei, talvez tipo, explicar um pouco de detalhe sobre essas coisas. Tá bom. A coisa mais divertida foi que eu cheguei, meu voo atrasou uma meia hora, e aí eu tinha mais uma hora só para sair do aeroporto para encontrar o Chief Housing Officer e ir para a prefeitura. Ou seja, eu fiquei pensando, vou chegar atrasada, esse povo já vai pensar que eu sou brasileira não sei atrasada. Não conseguia sair do aeroporto, teve essa questão de ir direto para a prefeitura, então eu tava com aquela cara de 20 e tantas horas de voo, fomos para a prefeitura. E foi ótimo, porque, na verdade, teve essa empatia direta com o que está sendo feito em relação a housing affordability, em relação à tecnologia verde. Foi muito bacana na prefeitura. Depois tem um outro momento sobre a prefeitura que eu conto no final, que foi no último dia. Depois de lá, a gente saiu e foi conhecer o Centro de Desenvolvimento da Microsoft, que é grande já, que tem vários projetos interessantes lá dentro, desde do Bing, Skype, um monte de coisas sendo desenvolvidas ali. Tem software, tem hardware, tem times especiais, tudo fechado com pesquisa e desenvolvimento. Esses que eu falei são os que podem falar, né? Os que não podem falar, eu nem sei. Daí a gente saiu de lá e foi ver o prédio que vai ser a Amazon, que é um prédio todo certificado pelo LEED. O que eu achei super curioso é que o Canadá é onde foi criado o Green Building Council, né, que é essa entidade, enfim, de certa forma global, que, enfim, tem por países, mas tem até do Brasil aqui, na verdade. Essa aqui é do Green Building Council Brasil, esse formatinho aqui, ó.
E eles têm, eles são regionais, mas eles foram criados no Canadá. Então essa preocupação do como é que nós vamos certificar prédios para que eles sejam verdes é uma preocupação muito forte canadense. Então, sabia né, o não. Canadá é o único país que tem várias sedes. Ele tem várias sedes do Green Building Council. Eu cheguei no Green Building Council de Vancouver, tive algumas oportunidades, continuamos em conversa. Daí a gente foi visitar. Aí acabou o dia. Aí o dia já estava bem cansativo e já acabou o dia. No segundo dia, eu fui conhecer uma área da cidade que chama Downtown Hastings. Uhum. E fui conhecer um pouco mais dos jardins urbanos, da política de drogas, um pouco do que tinha de pobreza, digamos assim. Meu interesse muito grande era entender como uma cidade como Vancouver também tem essas coisas. Sim. Que acho que assim, toda cidade do mundo tem esse tipo de coisa. Todo lugar no mundo. A questão é como você lida com isso. Essa é a única diferença que eu vejo entre uma cidade e outra. Então, Vancouver sabe quantos homeless tem. Todo mundo tem uma estatística de saber quantas pessoas tem morando na rua. É entre 500 e 2.000. Depende, flutua ao longo dos anos. Tem uma preocupação, aumenta, não aumenta. Em São Paulo, a gente tem cerca de 17 mil pessoas morando na rua. E essa é uma estimativa feita por uma ONG, o governo não tem a menor ideia. Então, eu vejo que tem uma discrepância na forma como as cidades lidam com essa questão. E para mim foi muito interessante ver que Vancouver lida com isso como uma prioridade. Isso foi muito legal. Não sei para quem mora no dia a dia, mas para mim ficou muito claro que é uma prioridade muito diferente de um lugar onde eu vivo, que é São Paulo. E tantas outras cidades. Conheci lugares bonitos, conheci Gastown, que também vai ser transformada numa incubadora. Então tem uma política de desenvolvimento urbano para colocar as startups e entender a tecnologia como fonte de desenvolvimento social e econômico também, o que é a minha principal tese de vida. Aí de noite teve o Tech Fest, de noite, 5:30 da tarde. Aí eu fui pra mim já tá de noite, fui pro Tech Fest, foi super legal ali a entrada, Vancouver Economic Commission cuidando de mim em todo o processo, me dando toda a assistência possível, foi muito interessante nesse sentido, me levavam pra lá e pra cá. E aí eu fui dar uma entrevista na televisão, que é na Global. É tudo que eu me lembro, não sei se é One Global, Global One, mas era um programa das 8 horas. Enfim. Foi bem interessante também, eu dei a primeira entrevista da minha vida para não um entrevistador, não tinha ninguém, eu dava uma entrevista pra uma câmera, e foi muito engraçado isso. Mas deu super certo, etc. Comentei um pouco das perguntas que me fizeram sobre como o Brasil pode trocar essas coisas com o Canadá. Eu acho que o Canadá tá fazendo uma coisa que o Brasil deveria estar fazendo, que é o brain drain. Não tá bom aqui, chama pra lá e vai. Não tá errado isso. Não tem nada de errado nisso. Você tá escolhendo a vida que você quer viver. O que é errado é um país como o Brasil não tomar nenhuma postura em relação a isso. Aí que eu acho que o ponto tá errado. Bom, aí a gente saiu da entrevista, voltei pro Tech Fest, ficamos até a noite, a gente fez uma rápida entrevista com o William ali também, todas as empresas. E aí o que foi engraçado do Tech Fest, que eu achei muito interessante, é que não eram as pessoas fazendo os pitches para os recrutadores, eram os recrutadores fazendo os pitches para as pessoas. Isso foi muito divertido. Porque é isso, a empresa tem que te convencer que você tem que trabalhar lá. A empresa tem que te convencer que ela é boa o suficiente para receber um profissional bom como você. Claro, se você for um profissional bom, por favor, espero que sempre sejam. Muito interessante inverter a lógica tanto da hierarquia quanto do processo de recrutamento. Aí, bom, no último dia eu visitei uma outra empresa, que é a Build Direct, que está ligada à construção civil, etc. Fui visitar o Green Building Council e no final do dia, que aí já estava quase acabando mesmo, eu fui dar uma volta pela cidade. Eu encontrei o Chief Housing Officer às 4 da tarde, a gente ficou caminhando até as 9:30 da noite. O que é Chief Housing Officer? Talvez as pessoas não Secretário de Habitação. Obrigado. Desculpa. Não, pra mim também foi só para ser claro. Tá bom. Sim, tá certo. Então você estava caminhando? Isso, a gente caminhou pela cidade inteira. A gente foi conhecer a cidade. Eu queria conhecer a cidade a pé. Eu queria conhecer embaixo da ponte. Como é que é embaixo da ponte em Vancouver? Como é que é o parque em Vancouver? Como é que é o social housing? E uma coisa que me impressionou muito e que eu gostei muito da cultura foi que a gente foi conhecer um dos social housing buildings. E o Mokhtar, ele é o secretário de habitação. Teoricamente, ele podia entrar, abrir a porta, sair entrando e fazer o que ele quisesse. Aliás, é dele, né? Ele que fez. Então, não é dele. É algo público, onde ele é um agente da cidade que serve a isso. Então ele chegou lá
oi, por favor, tudo bem? Sou um agente da cidade de Vancouver, etc. Isso Hum. nunca ia acontecer no Brasil. No Brasil ia meter a pé na porta e entrar e falar essa porra aqui, dá licença. Eu achei essa cultura totalmente diferente. Achei uma cultura incrível, o fato de você respeitar o público pelo público. Isso foi lindo no Canadá. E assim, para os brasileiros que têm interesse para o Canadá, ter noção que vai ter essa diferença cultural e que você vai ter que ser um pouco mais civilizado. Eu adorei isso, foi incrível, me chocou, porque não era o que eu estava esperando, talvez não fosse a atitude que eu teria, e assim, a secretária lá, a moça da recepção, disse que a gente não podia entrar. E ele falou, tá bom, não pode, não pode, você é a pessoa a cargo disso. No Brasil isso jamais aconteceria, ele falou, quem manda nisso aqui sou eu e tô entrando e acabou. Então, Nem todo mundo isso é foi assim, lindo. Quase, nem todo mundo, mas é uma diferença cultural que eu não estava esperando. Eu não estava esperando ter contato com servidores públicos, né? Porque se chama servidor público, mas no Brasil ninguém serve ao público, serve a si mesmo. Um agente da prefeitura, que é um dos cargos mais altos, tipo C-suite da prefeitura, se portando como alguém que está ali para servir de fato. Isso foi lindo. Então isso já explica muito da cultura canadense e muito da cultura de Vancouver. Já explica muito do que esperar de um lugar como Vancouver. É esperar um lugar onde você... eles estavam me contando alguns problemas que eles tiveram, algumas coisas que aconteceram com homeless. Eles começaram a achar alguns grupos de homeless que estavam fazendo jardinagem. Então as plantas estavam crescendo, as pessoas não estavam satisfeitas. Elas começaram a arrumar o jardim. Que? As pessoas estão se organizando para arrumar o jardim? Oi? Então, assim, foi uma surpresa muito grande sobre essa relação público-privado. Não tava calor, tava um solzinho, tá? E tinha muita gente na praça, aproveitando o dia, etc. Isso foi outra coisa que eu gostei muito. Então, essa relação público-privado em Vancouver é lindo. Você não vai aproveitar só os espaços privados, você vai aproveitar a cidade. A cidade é muito linda, a cidade é muito convidativa. Então, era isso. Não, e aí acabou, e aí eu fui de manhã pro aeroporto. Uau. Parece uma viagem maravilhosa. É muito Sim. bom escutar assim, tipo, obrigada por ter compartilhado. Talvez a última pergunta que eu tenho, tipo, se vocês têm alguns dicas para alguém que está pensando de vir para cá para visitar, como eles podem se preparar. Você chegou aqui, tipo, em muito pouco tempo, mas se você pudesse se preparar um pouco mais antes de você chegou, você tem algumas coisas que você pesquisar mais no Google, ou algumas indicações de coisas que você gostou, e como a gente pode trabalhar mais juntos, Brasil e Canadá. Tá. Eu acho que eu teria pesquisado algumas coisas mais turísticas, não foi o fruto da minha viagem, não foi o objetivo da minha viagem, o objetivo foi uma viagem de trabalho, então eu sabia que eu tinha uma agenda que estava sendo preparada por outras pessoas, eu teria preparado talvez melhor a minha agenda, teria, enfim, cuidado mais disso. É super fácil conseguir hotel. O outro rapaz que veio de Toronto, ele ficou num Airbnb e disse que é super tranquilo e super em Airbnb em Vancouver, então não seria tanto um problema. Eu pesquisaria muito mais o mapa da cidade mesmo. Daniele, tá tudo bem, só propor um pouquinho, mas você precisa a mapa. O mapa da cidade, exatamente. Eu focaria muito em entender qual é o mapa da cidade, como você vai andar. Eu gostaria muito de ter ido num parque gigantesco que tem no norte, que eu não sei o nome agora, eu esqueci, que é um dos maiores parques verdes do mundo. Stanley Park. Eu teria aproveitado mais. Stanley Park, isso. Stanley Park, eu teria aproveitado mais. Teria descoberto como faz pra alugar uma bicicleta. Eu sei que dá pra alugar bicicleta, mas eu não consegui alugar a bicicleta porque eu não tinha pesquisado. E eu não tinha tempo pra pesquisar na hora. Se você quiser visitar startups, fala com o William. Dá um roteiro pra conhecer tudo. Porque claro. Vale a pena. Eu acho que eu não conheci startups menores porque eu tinha pouco... Porque a gente tinha uma agenda feita, mas eu gostaria de ter conhecido mais startups menores, mais aceleradoras. Makerspace, a gente quase foi no Makerspace, mas não deu tempo. Na verdade, a pessoa não podia receber a gente. Então, é isso, eu pesquisaria mais. Eu acho que o Canadá tem muito a oferecer em termos de cultura, em termos de um lugar bacana, civilizado, para se viver, que é diferente do que a gente vê aqui muitas vezes. Eu amo o Brasil de paixão, mas tem coisas que eu não consigo aceitar
que elas existem da forma que elas existem. Uhum. Principalmente essa relação com o espaço público, essa relação do cidadão que não é cidadão, ele acha que ele tem direitos e não tem nenhum dever, então é meio complicado. Isso é uma coisa. Eu acho que tem muita gente no Brasil que quer ir pro Canadá. Eu vejo alguns canadenses querendo vir pro Brasil. Talvez não de Vancouver, talvez de outras cidades, mas por conta do clima. Sim. Que é o que acontece muitas vezes, né? O Brasil tem um clima muito agradável o ano todo, em geral. Uhum. E acho que a gente tem muito para trocar em termos de tecnologia, como é que a gente desenvolve cidades médias, por exemplo, foi o que eu tinha falado. Florianópolis é uma cidade que é um hub de tecnologia por conta das indústrias antigas que já teve, hoje está se reformulando e está querendo ser uma cidade, um hub novo de tecnologia, com essas indústrias de software, etc., indústria criativa, etc. Como é que a gente entende o que Vancouver está fazendo e o que Florianópolis está fazendo e troca essas melhores práticas? Acho que é difícil trocar uma melhor prática entre Vancouver e São Paulo, apesar de ser possível, em termos de fomento de ecossistema, mas acho que cidades médias e menores é muito mais fácil, porque é mais a característica de Vancouver, apesar de Vancouver não ser pequena. Vancouver tem 4 ou 6 milhões de habitantes. Uns 4, um pouco menos. 4. É que eu fui logo em seguida de Vancouver, 3 dias depois eu tava na Turquia, indo pra uns 4 dias depois eu tava indo pra Turquia, num lugar que chama Izmir, que tem 6 milhões de habitantes, então isso. ficou confuso na minha cabeça. Entendi, Tá tranquilo. certo. Ok, legal. É isso. Bacana, ótimo. Aniele, muito, muito obrigado por compartilhar sua experiência com a gente. Como eu falei no começo, foi um grande prazer receber esse e-mail, vendo que vai ser você que venha para cá. Tenho certeza que você vai voltar várias vezes e que tem uma grande indústria de impressora 3D de concreto aqui em Vancouver. A gente vai te ajudar com isso, com certeza. E sim, nos falamos Foi muito em bom breve. te ver também. Muito obrigada. Não, foi Tchau, um prazer. gente. Até breve. Obrigado.